Fala turminha, tudo bem com vocês? Meu nome é Evandro Souza, sou professor de hipnose, de hipnoterapia e programação neurolinguística e agora a gente vai começar a nossa aula de número 8. Nessa aula eu vou ensinar para você como fazer as induções, como aplicar as induções naquela pessoa que você vai estar hipnotizando ou naquela pessoa que você vai estar praticando o processo de hipnose. A indução é a parte do processo de hipnose onde a gente coloca ela formalmente dentro de uma hipnose. Na realidade, o processo ele já vem acontecendo desde a conversa prévia do pré-talk, desde os convinces, mas é nesse momento onde a gente consegue atravessar esse fator crítico dessa pessoa e acessar o subconsciente dela. Esse processo ele tem toda uma lógica por trás, mas a gente não vai se atentar nesses detalhes até porque a gente não tem muito tempo. Então vamos focar principalmente na técnica, como fazer para colocar essa pessoa em hipnose através da indução. Nessas induções a gente vai identificar alguns padrões, como indução por relaxamento, por cansaço ocular, por quebra de padrão, por confusão. Então existem formas de colocar a pessoa em hipnose, são padrões que foram descobertos e que foram estruturados para isso. Então dentro dessas induções eu vou passar para vocês as mais simples, as que mais a gente tem utilizado no dia a dia e são induções muito tranquilas de se usar, são induções muito fáceis. Então rapidamente você vai aprender. É bom lembrar que o roteiro dessas induções também vai estar no PDF que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Mas é muito fácil, é só você fazer o que eu vou mostrar para você a partir de agora. Então eu vou utilizar alguns vídeos que eu já tenho gravados de algumas turmas minhas e aonde eu demonstro cada uma dessas induções. A primeira que a gente vai ver é a indução de espiral. Essa indução ela é muito simples, fácil de se usar e trabalha apenas com a fixação ocular e talvez uma quebra de padrão. Então a gente vai utilizar do cansaço ocular, da fixação ocular do sujeito e de um sinal para que ele entre em transe, que no caso é o durma. Então ela é bem simples de se fazer. Eu vou colocar um vídeo que eu já tenho gravado e após esse vídeo eu explico como ela funciona. Então se liga só, essa indução ela consiste no cansaço ocular e na fixação. Lembra de fixar a atenção? Então primeiramente eu dou a sugestão para ele fixar a atenção. Então eu vou pedir para olhar na ponta do meu dedo, certo? E acompanhar apenas com a pálpebra dos olhos. E aí a gente começa fazendo uma espiral grande para fazer com que ele abra o olho e acompanhe o máximo. Essa movimentação longa gera um cansaço já. E aí enquanto eu vou aproximando, eu vou diminuindo a espiral, deixando ela menor. Até chegar em um momento que ela está aqui bem pertinha, e aí quando eu percebo que ele já está com o olho bem cansado, eu dou um toque na testa e digo durma. Geralmente quando eu toco na testa e digo durma, aí pronto, finaliza a sugestão. Você já vai estar no divã também, né? Ou então até na rua, se você quiser fazer isso, no divã, em qualquer lugar que você quiser fazer uma indução de hipnose. Você está na rua, está em pé. Sim. Durma, só que antes... Então, tem alguns exemplos, tem algumas pré-sugestões que eu dou, que a gente pode dar. Então, quais seriam as pré-sugestões que eu poderia dar para ele? No caso, se ele estivesse em pé, a primeira é que ele ia estar bem fixo, bem firme no chão. Como ele está sentado, tudo bem. Outra pré-sugestão que eu devo dar para ele é que quando eu disser durma e tocar na testa dele, ele vai fechar os olhos e relaxar, certo? Porque algumas pessoas não sabem que o durma da hipnose é para fechar os olhos, entendeu? Então, você toca na testa e ela fica com os olhos abertos. Então, para isso não acontecer, antes disso acontecer, Marcos, daqui a pouco eu vou tocar na sua testa e dizer durma. E quando eu fizer isso, só precisa fechar os olhos e relaxar, combinado? Então eu quero que você, a partir de agora, olhe para a ponta dos meus dedos e acompanhe apenas com seus olhos. Não precisa movimentar o pescoço nem o rosto. Apenas acompanhe com seus olhos. Isso. E comece a sentir os seus olhos ficando cada vez mais pesados, ficando cada vez mais cansados. Começa a sentir esse peso nos seus olhos, ele pesando, ficando cada vez mais cansado, uma vontade enorme de fechar, de piscar. Isso, durma e relaxa cada vez mais e mais profundo, indo mais e mais profundo. Muito bem, vou contar de 1 até 5 e no 5 você abre os olhos sentindo-se muito bem. Voltando para aqui para agora, deixando esse relaxamento para trás. 1, voltando, 2... tomando uma respiração bem profunda, 3, 4, 5, abre os olhos. Então, para ficar mais claro, eu vou te mostrar agora como fazer essa indução. É muito fácil. Você vai se posicionar ao lado do sujeito e pedir ele para que olhe para a ponta do seu dedo. Você pode deixar uma distância de mais ou menos meio metro. E você vai pedir ele para acompanhar apenas com os olhos. Não pode movimentar o pescoço, é apenas os olhos. É para ele acompanhar apenas com os olhos dele. E a partir desse momento também você dá uma sugestão.
que quando eu tocar na sua testa daqui a pouco e disser durma, você vai fechar os olhos e relaxar. E aí dessa forma você vai começar a fazer o processo fazendo uma grande espiral com seus dedos, enquanto o sujeito ele acompanha com os olhos dele. E aí você vai aproximando essa espiral e ao passo que você aproxima, você também vai diminuindo a circunferência dessa espiral. E aí você vai aproximando e quando estiver bem próximo, percebendo que os olhos dessa pessoa estão bem cansados, você toca na testa dessa pessoa e diz durma. Uma outra observação é que nesse processo, enquanto você faz isso, você já vai dando sugestões do tipo, seus olhos vão ficando pesados, cansados, você vai sentindo uma vontade enorme de fechar os seus olhos e aí você toca o dedo na testa da pessoa e fala durma. Essa é uma indução muito simples, fácil de se aplicar e que tem muito resultado. Inclusive, ela ficou muito famosa no Brasil por conta do Fábio Puentes. A próxima indução que a gente vai ver é o falso aperto de mão de Bendler. É uma indução muito tranquila também e consiste em uma quebra de padrão que normalmente seria executada de forma automática. Então, essa interrupção já gera no sujeito meio que um desconforto, é como se o consciente dele desse uma bugada ali naquele momento. Então, seria mais ou menos assim. Você pergunta para aquela pessoa se ela é canhota ou é destra e você pede a mão daquela pessoa. E aí, quando ela dá a mão para você, você fala, posso pegar sua mão? E em vez de apertar, você traz ela até a altura dos olhos e pede a pessoa para olhar na palma da mão dela, escolher um ponto e ficar fixamente olhando só para esse ponto, olhando para as linhas, sentindo os olhos pesados, cansados, indo cada vez mais pesados, cansados, relaxados. Toca o dedo da mão da pessoa no rosto dela e fala durma. E aí ela vai fechar os olhos e relaxar. Vou colocar também agora um vídeo onde eu faço essa indução com uma pessoa e aí você vai perceber como é que ela funciona. É muito simples, é uma interrupção de padrão e também leva uma pessoa a um transe bem profundo. Se liga só nesse vídeo. Então, Daniel, vem ver sua mão. Isso, olha para esse ponto. Isso, olha para esse ponto. Olha para essas linhas, observa essas linhas. Você vai sentindo seus olhos ficando pesados, relaxados, com a sua mão tocando no seu rosto, você fecha os olhos e relaxa. Relaxa cada vez mais e mais profundo. Isso. Relaxando cada vez mais profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Bem profundo. Vou contar de 1 até 3. No 3 você abre os olhos sentindo-se muito bem. 1, 2, 3. Abre os olhos. A próxima indução que a gente vai aprender é conhecida como hand drop. É uma indução que envolve cansaço ocular, quebra de padrão e confusão mental. Então é uma indução que leva uma pessoa muito profundo à hipnose. É muito simples também de se fazer, só que vai demandar de você um pouco mais de atenção. Eu vou colocar um vídeo agora, nesse momento, você vai observar como ela funciona e depois eu explico o passo a passo dela. Eu vou ensinar para vocês como é que faz essa daqui. Primeiro eu vou mostrar o movimento, só apoiar a mão, pra você fazer funcionando. O movimento... tá dando para enxergar aí? É, porque ela tá... Pronto. O movimento que eu faço vai ser esse, de soltar. Então não puxa, não precisa puxar, vai de novo. É só girar a mão, certo? Então o intuito dessa indução ela é uma mistura de... Ela é a mais completa que tem. Ela é uma mistura de 3 processos para hipnotizar. Utiliza foco, confusão mental e quebra de padrão. 3 padrões. Então, o que vocês vão pedir para fazer? Primeiramente, colocar força. Então, pode fazer força. Um pouquinho mais. Aí. E a partir de agora... deixa eu tocar a mão. Vai fazer força. Já sabe quando é que mais força, mais força. Agora fica olhando aqui para minha mão. Fazendo mais força. Certo. Um pouquinho mais de força. Vou contar de 1 até 3. No 3, você vai... fechar seus olhos e vai relaxar, ele é bem profundo, faz mais força, olhando aqui para minha mão, mais forte, mais força, 3, mais força, olhando aqui para minha mão, 2, 1, isso, mais profundo, relaxando cada vez mais, isso, mais profundo, 5, 4, 3, 2, 1, bem. Vou contar de 1 até 5, no 5 você vai abrir os olhos sentindo-se muito bem, voltando, 1, 2, 3, 4, 5, abre os olhos. O hand drop ela vai consistir em você, primeiramente, pedir para a pessoa apoiar a mão dela sobre a sua, mas de uma forma que você consiga soltar facilmente, talvez posicionando de lado, que é só apenas você virar, e aí esse movimento vai acontecer. Você também vai pedir para ela ficar olhando nos seus olhos, observando você, olhando fixamente nos seus olhos, e enquanto você faz isso, você fica alternando entre pedir aquela pessoa para colocar mais força na mão e concentrar-se mais nos seus olhos, o que vai gerar nela uma confusão.
E aí você faz uma contagem, contar de 1 até 3, e no 3 você vai fechar os olhos e ir cada vez mais profundo. 1, 2, 3, durma. Então, é uma forma muito boa de também colocar a pessoa em transe. É uma indução fácil de se fazer e que os hipnotistas também gostam muito de utilizar. E para finalizar, agora a gente vai ver o arm pull. O arm pull é uma indução de choque, é uma indução que chama muita atenção na hipnose de entretenimento, na hipnose de palco, porque é uma indução que leva a pessoa rapidamente à hipnose e também é muito visual. Então é uma indução que com certeza você, se acompanha vídeos de hipnose, show de hipnose, já deve ter presenciado em algum momento. Então se liga no vídeo que eu vou colocar agora. A gente vai fazer o arm pull agora. O arm pull foi esse movimentozinho que eu mostrei, certo? Eu pego a minha mão, então ele sempre vai ser pedindo para pegar na mão, eu não vou fazer ainda. Eu sempre, quando faço, eu coloco a mão no ombro. Por quê? Para também eu dar essa segurança para ela, quando eu faço esse movimento, para não deixar ela cair. Então, se você está em pé, você vai fazer isso e vai estar protegendo aqui, para que isso não aconteça. Então, outra sugestão, como eu estou fazendo com ela em pé, você vai ficar bem firme, tá certo? Seus pés bem firmes no chão e você só vai relaxar, tá ok? Olhando aqui para mim, me dê essa mão, olha aqui para mim, respira fundo. Solta, isso, respira fundo, isso, durma, relaxa, vai mais e mais profundo, relaxando cada vez mais, bem firme no chão, indo bem profundo, relaxando cada vez mais, 3, bem firme no chão, 2, 1, vou contar de 1 até 5, no 5 você volta para aqui, para agora, bem energizada, bem motivada, voltando cada vez mais, 1, voltando 2, sentindo-se cada vez mais, 3, muito bem, deixando o relaxamento para trás, voltando 4, 5, aí, voltando, aí, palmas. Essa é uma das induções mais famosas no mundo dos palcos, no mundo do entretenimento, da hipnose de entretenimento, e consiste basicamente em você dar um aperto de mão em uma pessoa, pedir ela para ficar firme, para que ela não caia com o movimento ou perca o equilíbrio, e nesse momento você vai pedir ela para olhar nos seus olhos, e enquanto ela faz aquilo, você relaxa o braço daquela pessoa e dá um pequeno puxão. Não precisa ser muito forte, é um pequeno puxão. E eu aconselho também você colocar essa mão apoiada no ombro da pessoa, para que dessa forma ela não caia ou perca o equilíbrio. E aí você dá um pequeno puxão, falando ao mesmo tempo a palavra durma. Então quando você dá o comando de durma, ela vai fechar os olhos e vai relaxar. Ou você pode até mesmo instruí-la a fazer isso antes. Você fala para ela, em algum momento eu vou falar a palavra durma e quando eu fizer isso, você vai fechar os seus olhos e relaxar. Então você pode apoiar a sua mão no ombro dela, balançar a mão talvez e dar um leve puxão, dizendo durma. É bom lembrar que o durma é um gatilho que nós hipnotistas utilizamos para colocar a pessoa rapidamente em hipnose. Mas por que, Evandro? Porque no momento em que a gente utiliza da indução, grande maioria delas a gente abre uma brecha rápida para que possa ser dada uma sugestão direta para o subconsciente daquela pessoa. E nessa brecha, talvez uma das palavras mais rápidas para a mente daquela pessoa entender que é para ela relaxar e fechar os olhos é a palavra durma. Porque se no momento em que eu fosse dessa indução, eu fizesse um comando como feche os olhos e faça alguma outra coisa, talvez fosse muita informação para ela. Então durma, sem dúvidas, é o mais rápido e o mais direto para esse comando, para essa sugestão. Então, sabemos que hipnose não tem nada a ver com sono, mas o durma é apenas um gatilho para a pessoa saber que ela vai fechar os olhos, relaxar e ir profundo. E acabamos de finalizar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixa o seu gostei no vídeo e compartilha. Compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas, pessoas que gostam, que já ouviram falar em hipnose ou que ficariam curiosos com esse vídeo. E mais do que isso, fica ligado aí na descrição, vai ter várias informações. Qualquer dúvida também você pode deixar nos comentários desse vídeo. Até a próxima aula e tchau, tchau!